Então, dando continuidade ao conceito da semana passada, eu vou estar falando sobre alguns conceitos fundamentais para que a gente e vocês consigam já entender como que funciona o balanço de material ou o balanço de massa. Então, o sistema, a gente chama de sistema qualquer porção arbitrária que de um processo, e aí eu estou dizendo que essa porção ela pode ser uma parte desse todo, eu posso até considerar o todo. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho uma indústria de alimentos, então eu vou pegar uma indústria de suco, suco concentrado, então vai ser concentrado suco, e aí a gente quer fazer um balanço de massa. Então eu posso fazer o balanço de massa no evaporador, onde eu vou tirar a água desse suco, ou eu posso fazer o balanço de massa na caldeira, ou eu posso fazer o balanço de massa no descascamento. Então eu posso fazer o balanço de massa em qualquer uma dessas etapas. Ou eu posso fazer o balanço de massa na indústria total. Então eu posso fazer um balanço de massa na empresa, na indústria total, não me preocupando com o que está acontecendo internamente. Então, internamente, não importa o que esteja acontecendo, quando eu estou considerando o todo, tá? Então, se tem algumas saídas de etapas saídas e entradas em uma determinada etapa dentro da indústria, isso para nós não importa, porque o nosso sistema, a porção que a gente está analisando, ela é maior do que esse todo, do que essa etapa pequena, então a gente não analisa. Então, sistema é uma porção, e aí nós definimos isso, tá? Então, eu quero fazer o balanço de massa da indústria, eu quero fazer o balanço de massa da etapa de descascamento, vamos fazer o balanço de massa em qualquer uma dessas etapas. Então, nessa fase, a gente determina qual é esse nosso sistema. Tá? Então, mais lá para frente, vocês vão entender a diferença que também tem de volume de controle. Tá? Então, são conceitos muito parecidos, mas que acabam sendo utilizados para atividades diferentes. Tá? Então, a princípio pode ser a mesma coisa, mas dependendo de como a gente está analisando, então a gente fala sistema ou volume de controle, mas o que importa para nós aqui agora é essa definição de sistema. Então, sistema basicamente é aquilo que a gente vai analisar. Então, é onde nós vamos realizar o balanço de massa. E aí, a fronteira, o que seria essa fronteira? Seria um limite entre o sistema nosso e a parte de fora. Então, vamos pegar de novo, eu tenho uma indústria, qual seria essa minha fronteira? Então, seria tudo isso que limita a minha indústria. Então, se eu estou dizendo que eu vou fazer um balanço de massa em toda a indústria, então, a minha fronteira vai ser esse limiar que separa a minha indústria, essa indústria, do externo. Se eu escolho uma outra etapa, interna como meu sistema, então esse sistema ele vai ter um limite, ele vai ter uma fronteira, né? E essa fronteira é o que vai separar o sistema, de tudo o que é externo. E aí, o que é externo? O que a gente fala aqui que é o externo? Externo são as vizinhanças. Então, tudo que não está no sistema e está fora, a gente chama de vizinhança. Então, tudo que está entrando ou saindo desse meu sistema, ele está vindo de onde? Da vizinhança. Então, a gente tem essas três definições. Eu tenho o sistema, eu tenho o limite ali, que é a fronteira, e nós temos a parte da vizinhança, que é o espaço externo a esse sistema. E aí, dentro dessa definição de sistema, a gente tem algumas classificações. Então, é classificado o sistema como sistema fechado ou sistema aberto. Então, o que seria sistema fechado e sistema aberto? Sistema aberto e sistema fechado é quando eu tenho entradas e saídas do meu sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema fechado, se eu estou dizendo que o meu sistema é fechado,
Eu estou dizendo que não há entradas e nem saídas de massa. Então, não tem, durante um intervalo de tempo, não tem entrada e não tem saída. Ou seja, enquanto está acontecendo a minha reação, ou enquanto está acontecendo o meu processamento, não está tendo entradas e nem saídas. Eu sei que vocês podem até perguntar, mas como que vai acontecer uma reação, como que vai acontecer um processamento se não tem nada lá dentro? A gente não vai precisar colocar esse reagente, nós vamos precisar colocar essa matéria-prima lá dentro? Vamos, mas a gente só começa a contar quando o processo começa a acontecer. Então, é colocada essa matéria-prima lá dentro e, a partir do momento que ela já está lá dentro, começa o processamento. Nesse momento, a partir desse momento, nada vai entrar de massa e nada vai sair de massa, independente de qualquer tipo de massa que eu estou falando aqui. Então, se eu digo que ele é fechado, é um sistema fechado, não tem entrada, nem que eu tenha uma matéria-prima que não vai fazer parte do processamento, se eu estou dizendo que é fechado, nem essa vai entrar. Então, não, quando eu faço essa definição, quando eu declaro que o meu sistema ele é fechado, então não vai ter entrada e não vai ter saída de material. E aí isso acontece, essas entradas e saídas acontecem através da fronteira. Mas nesse caso, sistema fechado, não acontece. E aí a gente, às vezes a gente confunde uma outra possibilidade. Então eu estou com uma etapa na qual eu estou com uma matéria-prima sendo processada e aí eu começo a aquecer. Aí pode perguntar, mas esse aquecimento, ele está vindo de onde, né? Ele está vindo de uma caldeira, de um trocador de calor. Mas ele está atravessando a minha fronteira e entrando no sistema. Então, isso não é um sistema aberto ou fechado. Não, na verdade, quando eu falo de sistema aberto e fechado, é simplesmente entrada e saída de material, de massa. Então, quando a gente está falando de energia, pode entrar e pode sair energia. Então, o sistema ele pode ser fechado, mas tendo entradas de energias, ou seja, pode estar entrando calor, pode estar realizando algum trabalho nesse sistema. Então, nesse exemplo que eu estou falando, dizendo agora, com entradas de energia, o meu sistema ele continua sendo fechado, porque o que caracteriza um sistema fechado é entradas e saídas de massa ou de material. Em contrapartida, eu tenho um sistema aberto, e aí o sistema aberto é que vai acontecendo entradas durante o meu processamento. Então, vou imaginar que está entrando, eu tenho um evaporador, e aí o meu sistema é o evaporador, eu tenho uma quantidade de massa A, uma quantidade de massa de suco ali dentro do meu sistema, que é o evaporador, e vai evaporando. E aí, conforme vai evaporando essa água, esse suco vai ficando concentrado, vai entrando mais água. Então, vai entrando água não, vai entrando mais suco e vai saindo suco concentrado. Então, entra suco diluído, evapora a água, sai suco concentrado. Então, percebam que quando sai um suco concentrado, é porque saiu uma água também, uma água evaporada. Então, essa água evaporada também está saindo do sistema. Ela não está ficando ali parada dentro do trocador, dentro do evaporador. Ela vai estar saindo. A mesma coisa vai estar acontecendo com o suco concentrado. Então, percebam que tem entrada, então tem uma entrada de suco diluído, conforme a evaporação vai acontecendo, vai saindo essa água evaporada e vai saindo o suco concentrado. Então, nesse caso, nós dizemos que o nosso sistema é um sistema aberto, porque está havendo uma entrada e saída de massa conforme o processamento vai acontecendo. Aí a gente tem uma outra classificação de processo, que é com relação ao modo operacional. Então, nós temos aqui, são três, né? É o processo contínuo. Na verdade, tem até mais, mas aqui, para ficar bem diferenciado, então, nós chamamos de processo contínuo, processo descontínuo e um processo semicontínuo. Então, o que seria esse processo contínuo? Então, é aquele no qual eu tenho uma entrada de massa ou constante conforme vai acontecendo ao processamento. Então, é esse exemplo que eu dei do evaporador. Conforme vai acontecendo a evaporação
da água do suco diluído, vai tendo saída, essa água evaporada vai saindo, o suco concentrado vai saindo e vai entrando. Então, eu tenho um fluxo contínuo. Isso a gente chama de processo contínuo. E aí, normalmente, esse tipo de processo contínuo, ele acontece de forma sequencial. E aí, o que significa sequencial? Significa que nesse exemplo que eu estou comentando com vocês, esse suco concentrado que saiu, talvez ele precise ser aquecido, talvez ele precise ser resfriado. Então, nesse momento, ele vai para algum trocador de calor, ou para resfriar ou para aquecer, e também nesse trocador de calor, ele vai entrar, vai trocar calor e vai sair. Então, é um processo contínuo. Normalmente, esses processos contínuos, eles caracterizam que a indústria toda é contínua. Nós temos um outro tipo de processo, que é o processo descontínuo, ou também chamado de batelada. É a mesma coisa, vocês vão ouvir esse tipo de conceito. E aí, no qual nem massa vai ser adicionada e nem vai ser removida do meu processo. Então, é aquele que, nesse caso aqui, eu também posso chamar esse processo de um processo fechado, porque eu não tenho adições, não tenho entradas, eu não tenho fluxos de massa, nem entrando e nem saindo. Então, esse processo descontínuo batelada, ele é um sistema fechado, porque não tem entradas e saídas. Então, por exemplo, isso acontece principalmente para indústrias farmacêuticas, no qual quer produzir uma determinada quantidade de fármaco. Não é continuamente que vai acontecendo isso, porque eu tenho uma reação, essa reação, para que a gente tenha um melhor controle, para que haja um melhor controle dessa reação, normalmente utiliza-se essa batelada, então vai fazer uma quantidade de fármaco. Coloca os reagentes, depois que colocou esse reagente nesse reator, fecha, não tem entradas e não vão ter mais saídas de massa, deixa a reação acontecer ali, pode ter até uma agitação, mas essa agitação é uma introdução de trabalho, mas só lembrando que trabalho não caracteriza como sistema, entrada de trabalho ou saída não caracteriza se o sistema é aberto ou se ele é fechado, porque é só massa que caracteriza aberto ou fechado. Depois de um certo tempo, para-se o processo de reação, acaba-se essa reação, tira esses produtos gerados e aí vão fazer toda a separação. Mas percebam que nesse processo, por que é batelada? Por que ele é descontínuo? Porque coloca uma quantidade ali, processa durante um determinado período de tempo, não adiciona, não retira nada durante esse período de processamento, e depois, ao final, faz a retirada. Então, isso é um processo batelada. E tem o processo semicontínuo, que aí o processo semicontínuo é aquele que ou eu tenho uma entrada de massa e não tenho saída, ou eu tenho ou eu tenho uma entrada contínua e eu não tiro, e eu não vou tirando nada. Ou eu não tenho uma entrada, mas eu tenho uma retirada contínua. Então, esse é o processo semicontínuo, utilizado em algumas etapas, tá? Então, esse semicontínuo, ele é bastante utilizado em determinadas situações, principalmente na indústria de fermentação. Esse processo de fermentação, ele utiliza esse tipo de processo. E aí, uma outra classificação do processo é em relação à variação do tempo. Então, vocês vão ouvir bastante isso. Processo em estado estacionário e processo em estado transiente. Qual a diferença entre qual a diferença entre um e outro, e qual a definição de cada um? Na verdade, quando a gente está falando de processo em estado estacionário, significa que todo o processamento, e aí, em algum processamento, todas as condições, elas sempre vão ser mantidas constantes, com relação ao tempo. Ou seja, está acontecendo um processamento ali, então eu estou evaporando, está acontecendo um processo de evaporação desse
desse suco diluído, a evaporação dessa água, ela tem que acontecer numa temperatura constante, numa pressão constante, a concentração ali dentro, ela também precisa acontecer de forma constante, com relação ao tempo. Ou seja, tudo, se tiver alguma variável que variar com relação, mudar com relação ao tempo, ela já não isso já não é um processo em estado estacionário. Então, a gente poderia dizer que esse processo em estado estacionário seria um processo ideal, seria um processo no qual ele só existe na idealidade, porque o que acontece realmente é uma mudança de pelo menos alguma variável. É muito difícil conseguir controlar todas essas variáveis. Talvez a gente consiga controlar uma ou duas variáveis, mas ter o controle de todas essas variáveis e dizer que eu consegui manter a temperatura dentro desse evaporador ou dentro de um trocador de calor constante, eu não perdi, ou se eu perdi a mesma quantidade, é muito difícil. Então, mas por que a gente, então, estuda o estado estacionário e o estado transiente? Porque quando a gente estuda o estado transiente, a gente chega em equações um pouco mais complexas de se resolver. Então, nós vamos chegar em sistemas de equações que eu tenho uma variável a mais, que no caso é a temperatura, então eu vou ter variação de alguma dessas variáveis, né? Eu tenho alguma mudança dessas variáveis com relação ao tempo. E aí, a minha equação, que poderia ser uma equação linear, né? Poderia ser um sistema linear, ele passa a ser um sistema de equações diferenciais. Então, começa a se dificultar. Mas, e aí, o que é feito? É feito uma aproximação, é feito um cálculo através do estado estacionário e depois faz uma aproximação. Então, quando não se consegue resolver pelo estado transiente, a ideia é ter uma ideia de como se dá esses cálculos no processo instacionário e depois nós vamos aproximando ou nós vamos definindo equações para que se chegue no resultado real, que é o que a gente deseja. Então, sempre assim, sempre estudamos a idealidade e vamos aproximando da realidade. Então, vocês vão perceber que, principalmente as disciplinas específicas agora no começo do curso, vão acontecer isso. Vão acontecer situações nas quais a gente fica estudando a idealidade e depois vamos nos aproximando da realidade através desses cálculos de equações reais. Então, é o caso aqui. Então, a gente estuda o processo estacionário e depois vamos adicionando alguns conceitos, algumas variáveis, algumas mudanças, para que se consiga chegar no estado ou na condição real. Nós temos sistema multicomponentes, então, eu dei um exemplo agora, por exemplo, do evaporador, então está entrando um caldo ou um suco diluído, né? Só que esse suco diluído, ele tem uma composição. Então, esse suco, ele tem uma quantidade de proteína, ele tem uma quantidade de fibra, ele tem uma quantidade de açúcar, ele tem uma quantidade de sódio, e aí a gente consegue fazer o balanço por cada componente desse. Então, eu consigo fazer um balanço de massa pela quantidade de açúcar que está entrando e a quantidade de açúcar que está saindo, a quantidade de proteína que está entrando, a quantidade que está saindo. Aí vocês poderiam até me perguntar, mas é uma situação que está entrando suco diluído, eu estou tirando água dali, essas quantidades não vão ser as mesmas? Na idealidade, isso realmente tem razão. Mas a gente sabe que na prática, algum desses componentes, desses constituintes desse suco, ele acaba evaporando junto com a água. Então, eles têm uma água que a composição dela não tem só água, né? Não tem só o H2O. E a mesma coisa acontece
nesse suco concentrado. Nem todo suco, eu não consigo retirar toda a água desse suco concentrado. Então, de novo, aqui a gente tem um processo que não representa a realidade. Apesar da gente dizer que acontece, vai estar acontecendo aqui, separando água desse meu suco, mas não acontece isso, tá? Só lembrando que nós vamos estudar, considerar ideal, vamos falar de evaporador, e aí eu vou falar para vocês que a gente tem o evaporador, entra suco diluído, evapora água e sai suco concentrado. E aí a gente está falando aqui que está funcionando idealmente, ou seja, está conseguindo retirar a água suficiente para concentrar na quantidade que eu quero. Só que isso é uma condição ideal que não acontece, tá? Então, mas nesse momento, o que importa para nós é vocês entenderem isso e conseguirem fazer esse balanço. E aí, chegamos aqui na nossa equação generalizada, ou seja, é uma equação geral do balanço de massa. Ou seja, a quantidade acumulada de massa dentro do sistema, e aí o sistema é o que a gente está analisando. Esse acúmulo vai ser igual à quantidade de massa entrada, menos a quantidade de massa saída, mais a geração de massa, menos o consumo de massa. Então, e aí, já vou adiantando aqui que, da onde aparece massa? Da onde vai ser gerada a massa? Tá? Então, como que consegue surgir massa? Em reação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho uma reação de NaOH mais HCl. Então, eu estou colocando dentro desse reator, estou colocando hidróxido de sódio e está se colocando ácido clorídrico. Depois da reação formada, o que se formou? Vai se formar NaCl mais água. No início, tinha sal? Não tinha sal. Então, foi aqui que foi gerado esse sal. Então, quando é feito um balanço de massa de sal, não tem entrada de sal. O sal foi gerado ali dentro. Não tinha água no início. A água foi gerada. Foi gerada a partir dessa reação. Então, nesse caso, e aí, cadê lá no final, cadê o hidróxido de sódio? Cadê o ácido clorídrico que estava lá no começo? Se a reação aconteceu totalmente, não tem mais lá no final. Então, sumiu. Então foi consumido. Na verdade, o que aconteceu foi uma transformação, foi uma reação no qual transformou esses reagentes em produtos. Então, percebam que nesse caso é que a gente tem esses dois termos, ó, de geração de massa e de consumo de massa dentro do sistema que a gente está analisando. Dentro dessas duas situações, então, houve uma geração. Então, esse exemplo que eu estou dizendo agora, teve uma geração de massa, e qual foi a massa que foi gerada? Foi o sal mais a água. E o que foi consumido? Foi consumido o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então, esses dois reagentes foram consumidos e não tem nada. Que outro exemplo a gente teria de geração e consumo de massa? Tirando reação, não existe, não tem mais onde vai ser gerado. Só pode ser gerado ou consumido, ou consumo de massa, desde que haja uma reação. Não havendo reação, esses dois termos aqui, ó, geração de massa e consumo de massa, eles são zero. Então, percebam agora que, através dessa equação escrita, a gente consegue transformá-la numa equação matemática. Essa equação matemática está representada aqui nessa forma. Em cálculo, e aí em engenharia, quando a gente fala que eu tenho um acúmulo de massa ou qualquer outro, eu tenho um acúmulo de alguma variável dentro desse meu sistema, eu estou falando que derivada dessa variável que eu estou falando que é massa com relação ao tempo, ou seja, com o passar do tempo, eu tenho ou um aumento de massa ou uma diminuição de massa. Isso daqui é o acúmulo. Então, é a variação desse componente, dessa variável, com relação ao tempo. Isso
é a definição de acúmulo. Então, matematicamente, tá? Estou dizendo matematicamente, a definição de acúmulo é derivada, no caso de massa, com relação ao tempo. E aí, entradas, eu vou considerar todas os somatórios de massa que estão entrando nesse sistema, menos todas as saídas. Desculpa. Então, tudo que estiver entrando no meu sistema, eu considero como positivo, e tudo que estiver saindo, eu considero como negativo. Então, toda a massa que entra, e aí, por que somatório? Porque pode ter mais de uma corrente, pode estar entrando uma, duas, três correntes, menos somatório da massa que sai. Por que somatório? Porque é a mesma coisa, pode estar saindo uma, duas, três correntes desse sistema. E aí, aqui é o somatório da massa gerada, menos o somatório da massa consumida. E aí, vou só relembrando, nesse caso, né, na situação que a gente se encontra hoje, nesse ponto que a gente se encontra hoje, esses dois termos aqui, ó, somatório de massa gerada menos somatório de massa consumida, esses dois termos vão ser iguais a zero. Então, a nossa equação, como que ela vai ficar? Deixa eu só colocar aqui. Então, a nossa equação aqui, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui derivada de M com relação a T vai ser igual a somatório de massa que entra menos somatório da massa que sai. E esses dois termos aqui, ó, são cancelados e vai ficar só essa nossa equação. Essa equação que vai estar representando a equação, essa equação vai estar representando o balanço de massa que a gente vai fazer. Então, portanto, qualquer equação que a gente for fazer agora, a partir de hoje, né, nessa disciplina de introdução, nós vamos nos basear por essa equação. E aí a gente tem uma outra simplificação. Qual é essa outra simplificação? Nós vamos sempre trabalhar no estado estacionário. O que a gente definiu que é estado estacionário? Estado estacionário, nenhuma variável, nenhuma incógnita, nenhuma vai variar com relação ao tempo. Então, se nada vai variar com relação ao tempo, quanto vai ser isso aqui? Vai ser zero também. Portanto, como que vai ficar a nossa equação agora? A equação vai ficar aqui. Somatório da massa que entra vai ser igual ao somatório da massa que sai. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar aqui na disciplina de Introdução à Engenharia Química. Nós vamos estar utilizando essa equação. A massa que entra é igual à massa que sai. Tá bom? Então, essa é a definição. Essa vai ser a equação que a gente vai estar utilizando. E aí, aqui tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, se a gente disser aqui, deixa eu só ver quem quer entrar. Então, nós vamos considerar aqui, se o meu sistema é aberto, com reação, o que acontece com essa equação generalizada, se o meu sistema é aberto com reação? Se o sistema é aberto, o que acontece? Tem entrada, tem saída, então tem entrada de massa e tem saída. Tem entrada de massa e saída de massa, então ele é aberto, e com reação. Então eu tenho esses dois termos, eles existem. Segundo exemplo, segunda situação, o sistema ele é aberto, só que ele não tem reação. Então, se o sistema ele é aberto, ele continua tendo massa que entra e massa que sai, só que não tem reação, então eu não teria esses dois termos. Então, vamos só fazer aqui. Nessa situação, ficaria aqui derivada de M com relação a T seria igual a somatório da massa que entra menos somatório da massa que sai. E esse primeiro caso seria a equação toda, tá? Então, esse primeiro caso aqui é a equação toda, eu não consigo simplificar nada. No segundo, no terceiro caso, se o sistema for fechado. Se o sistema for fechado,
não tem esses dois termos aqui, ó. Não tem massa entrando e não tem massa saindo. Então, é zero. Só que eu tenho reação. Então, essa equação aqui, para sistema fechado, como que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó, aqui. Derivada de M com relação a tempo vai ser igual a somatório da massa gerada menos somatório da massa consumida. Quarto caso, o sistema é fechado. Então, se o sistema é fechado, nem massa, não tem massa de entrada e não tem massa de saída, e não tem reação. Portanto, o que vai acontecer? Que derivada de M com relação a tempo é igual a zero. Quinto caso, é o regime permanente com reação. Se o sistema ele é permanente, significa que essa variação de massa com relação ao tempo é zero. Então, se isso é zero, como vai ficar a reação? E aí ele está dizendo que tem reação, ou a equação. Como vai ficar a equação? No caso, com reação, vai ficar assim que... vai ficar assim. Vai ficar aqui. Zero é igual somatório da massa que entra, menos somatório da massa que sai. E aí ele está dizendo que tem reação, vai ficar mais somatório da massa gerada, menos somatório da massa consumida. Sexto caso, regime permanente sem reação. Se ele é regime permanente, derivada da massa com relação ao tempo é zero, e não tem reação. Então vai ficar assim, ó, somatório da massa que entra, menos somatório da massa que sai. Que é o que a gente vai trabalhar nos nossos balanços. Ele sempre vai trabalhar com regime permanente, nós vamos trabalhar com regime permanente e sem reação. E aí aqui, se eu tiver um regime transiente com reação, é a equação toda. Por quê? Porque transiente, isso daqui é diferente de zero, e tem reação, então tudo aqui a gente não consegue simplificar nada. E o transiente sem reação, eu continuo tendo essa variação da massa com relação ao tempo, continuo tendo essas entradas e saídas de massa, só que eu não tenho reação. Então, simplifica esses dois, ele vai ficar igual a esse caso aqui de um sistema... vai ficar igual a esse daqui, vai ficar igual um sistema aberto. Ele tem entradas e tem saídas, mas não tem reação. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos das possibilidades de simplificação dessa equação generalizada. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o caso de regime permanente e sem reação, que vai ser essa equação aqui. Aqui eu já falei um passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer eu costumo dizer que nós vamos fazer uma tradução da forma escrita para a forma matemática, e a gente faz isso através da construção de um fluxograma. Então, constrói-se um fluxograma, depois analisa o sistema, se ele é um sistema regime transiente, se ele tem reação química, se ele não tem. Vemos qual é a equação. Então, essa equação é a que a gente vai estar utilizando. A quantidade, o acúmulo que se tem ali dentro é igual à entrada menos o que sai. Vamos estabelecer uma base de cálculo. Essa base de cálculo é uma base na qual nós vamos resolver todos os nossos cálculos, e caso a gente queira mudar depois, queira fazer outro balanço, essa base ela já vai servir. Ou seja, se eu faço um cálculo, eu faço um balanço de massa de toda a etapa, e eu quero aumentar 100 vezes, então todos os nossos resultados que nós obtivemos, a gente multiplica por 100, porque nós aumentamos em 100. Isso significa que nós temos uma base de cálculo na qual toda alteração que a gente quiser fazer, a gente pode utilizar essa base inicial que nós consideramos.
A gente precisa analisar o número de equações e o número de incógnitas que a gente tem, porque esse número de equações precisa ser igual ao número de incógnitas, senão a gente não consegue resolver o sistema, porque vocês vão perceber que nós vamos chegar sempre no sistema linear, porque o acúmulo, não vamos ter acúmulo, e aí essas equações, elas precisam ser igual ao número de incógnitas. E aí vamos resolver o sistema de equações, tá bom? Então vamos começar a resolver. Eu sei que já está em cima da hora, mas acho que é importante a gente resolver um problema aqui, só para vocês entenderem, porque até agora é muita teoria, né? Então a gente ficou aqui só na teoria, então é importante que vocês vejam um pouco da prática, da resolução desses exercícios de balanço de massa. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma massa de açúcar úmido. Então, eu tenho açúcar úmido, entra no secador, ele está entrando no secador, numa razão de 40 kg por hora. Então, está entrando 40 kg por hora de açúcar úmido, onde ele tem 85% de umidade. E sai, então, está entrando no secador, a gente já sabe que se ele está entrando no secador e eu quero secar, o que eu vou fazer? Para secar, o que eu preciso fazer? Tirar a água. Então, esse secador, ele vai tirar a água. Ele vai tirar a água desse açúcar. Não importa como ele vai tirar, o importante agora, nesse momento, é saber que está tirando água. Eu tiro essa água e eu vou sair. Aí, na saída, o que eu vou ter nessa saída? Eu vou ter duas correntes. Por quê? Se eu estou querendo separar a água desse açúcar úmido, eu tiro água e eu não posso misturar, então ele vai ter que sair numa corrente diferente. Ele vai sair numa corrente onde só vai ter água pura e numa outra corrente onde eu vou ter um açúcar mais seco do que aquele que entrou. E ele está dizendo que ele está saindo com uma umidade final de 30%, ou seja, 30% de água está saindo. Então, ele está entrando, só recapitulando, nesse secador está entrando açúcar úmido numa razão de 40 kg por hora, onde ele está a 85% de umidade e está saindo com 30% de umidade. Ou seja, foi retirada uma quantidade de água na qual a corrente de açúcar seco que está saindo só tem 30% de umidade. Tudo bem? Então, vamos aqui resolver, então. Eu vou fazer por etapas, mas aí depois vocês podem, com o tempo, vocês vão ganhando uma experiência e vocês acabam fazendo isso muito rápido. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? A primeira coisa, vamos fazer o fluxograma. Então, vamos seguir o procedimento. Então, eu vou transformar tudo aquilo que está escrito ali de uma forma de desenho. Então, uma forma de fluxograma. Quem é o nosso sistema ali? Quem que a gente vai estar analisando? É o secador. Então, nós vamos dizer que isso daqui, ó, isso aqui é o secador. Então, eu vou dizer que isso aqui é o secador, tá? Não importa o que acontece aqui dentro, tá? O importante é vocês entenderem que um secador, ele tira água de alguma matéria-prima, tudo bem? Ele fala assim, eu tenho um secador, então o meu secador é sistema, ele está dizendo que tem uma corrente de entrada aqui, ó. Tá entrando, o que está entrando aqui? Açúcar úmido. Está entrando açúcar úmido, e o que está saindo depois desse secador? Está saindo açúcar seco. Então, vamos pensar, está entrando açúcar úmido e está saindo açúcar seco. Mas o que aconteceu aqui para que eu conseguisse transformar esse açúcar úmido nesse açúcar seco? Eu tirei água desse açúcar úmido. Então, eu estou dizendo que quando eu retirei água aqui, estou dizendo que eu tenho uma outra corrente, no qual está saindo aqui o quê? Água. Então, agora eu consegui fazer um fluxograma que representa o problema que nos foi dado. Eu tenho um secador, que é o sistema, onde está entrando açúcar úmido, saindo açúcar seco, através da retirada de água. Tá? Agora vamos colocar as informações que o problema nos deu. Ele disse que está entrando açúcar úmido. E ele disse que esse açúcar úmido está entrando
40 quilogramas por hora. Ele está dizendo que a quantidade de açúcar úmido que está entrando aqui é de 40 quilogramas por hora. E ele diz ainda que qual é a porcentagem de umidade aqui? 85% de umidade. E o ar seco? Ele está dizendo que o ar seco está saindo com uma umidade de 30% de umidade. Então, uma coisa que confundem muito. 85% de umidade é dessa corrente de açúcar úmido. Ou seja, de todo açúcar úmido que está entrando aqui, qual é o valor de umidade? Ou seja, quanto é que está entrando de água? 85% de 40%. Aqui, está dizendo que está saindo quanto de umidade? 30%. Significa que de toda essa quantidade de ar seco que está entrando aqui, 30% é de água. E os outros 70% é o do açúcar. Tá bom? Então, só que eu não sei qual é o valor desse açúcar seco que está saindo. Por quê? Porque eu não tenho só açúcar aqui. Eu tenho o que aqui? Eu tenho açúcar e água. E essa é o próximo passo nosso. Esse é o passo que nós vamos definir quais são os componentes, né? Então, a gente precisa definir quais são os componentes que estão nesse problema nosso. Então, quais são os componentes? Então, vocês poderiam falar assim, é um componente, é açúcar úmido. Só que dentro desse açúcar úmido, eu tenho o quê? Eu tenho açúcar e água. Tá? Então, eu tenho açúcar e água. Tudo bem? Então, é isso que a gente definiu. Tem alguma informação que o problema nos deu que não está nesse fluxograma aqui? Não, tudo que ele deu para a gente está aqui. O que a gente quer? O que o problema quer? Quanto de água está saindo aqui? Ó? Quanto de açúcar seco está saindo aqui? A gente não sabe. Então, a gente não sabe isso e a gente não sabe isso. Como que nós vamos calcular? Então, o segundo passo que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos transformar isso daqui agora num fluxograma um pouco mais matemático. O que seria um pouco mais matemático? Eu vou colocar o mesmo secador aqui. Então, aqui, eu continuo tendo o mesmo secador. Eu continuo tendo duas saídas. Então, eu continuo tendo duas saídas. E tenho uma entrada aqui. O que está entrando aqui, eu vou chamar de A, tá? O que está saindo nessa corrente aqui, eu vou chamar de B. E aqui, eu vou chamar de C. Sempre que eu falar em A, nesse problema, é açúcar úmido. Sempre que eu falar de B, é água. E sempre que eu falar de C, é açúcar seco, nesse problema. Ele disse que a quantidade de A é 40, tá? Eu não vou colocar a unidade, mas a gente sabe que esse 40, quando eu falo que o ou seja, eu estou dizendo que a quantidade total de açúcar que está entrando aqui, açúcar úmido, são 40 quilogramas por hora. Eu não sei quanto está saindo em B e não sei quanto está saindo em C. E aí, vamos pegar essa informação aqui, ó. Quando ele fala que 85% é de umidade, vamos padronizar assim, ó. Quando a gente fala em fração, porque isso aqui é uma fração, né? Ele está dizendo que 85% desse todo é umidade. Então, sempre que eu falar em fração, eu vou chamar de X. Eu vou chamar de X. E aí, esse X vai ser o seguinte. É a fração mássica de quem? E no caso aqui, eu vou chamar de água na corrente A. Então, ó, a fração de água na corrente A. Água é o componente, A é a corrente A aqui. Ó. Então, nessa condição, nessa corrente aqui, qual é a fração? A fração é 85%. 85% é 0,85. Tudo bem?
Agora vamos fazer a mesma coisa para a corrente C, que é onde eu tenho essa porcentagem de umidade. Mesma coisa. Qual é a fração? Então, é a fração de quem? Da mesma água, só que agora, aonde? Na corrente A? Não, na corrente C. Então, qual é a fração de água na corrente C? 30%, ou seja, 0,30. Tudo bem aqui? Mais alguma informação? Percebam que, primeiro, a gente tinha aquele problema na forma escrita, transformamos ele para um fluxograma, só que a gente não identifica, nós fizemos as correntes, colocamos todas as correntes, todas as informações, e aqui a gente só deixou um pouco mais limpo. Tudo isso daqui, ó, está representando aquele problema inicial. Acho que alguém tinha aberto o microfone. Quer falar alguma coisa? Não, professor, eu ia concordar que tá tudo certinho, por enquanto. Valeu. Então, tranquilo. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos determinar qual é o valor de B e a gente quer saber qual é o valor de C. Ou seja, para que a quantidade, não a quantidade, mas para que a concentração desse açúcar caia de 85% na corrente para 30% nessa corrente, quanto de água eu tenho que retirar aqui? É isso que esse que é o problema que a gente precisa resolver. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeira coisa, a gente precisa definir quem que é o nosso sistema. Quem é o nosso sistema? Nós só temos uma informação aqui, onde vai ser processado essa matéria-prima. Então, quem é? É o secador. Então, nós vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar o que está acontecendo no secador. Agora, vamos, então, aqui, o nosso sistema é o secador. Agora, nós vamos fazer o balanço de massa. Então, nós vamos fazer um balanço de massa. E aí, nós vamos fazer um balanço de massa inicialmente, que a gente chama de balanço de massa global. O que seria o balanço de massa global? Eu vou dizer tudo que está entrando, e aí, independente qual componente, eu quero saber tudo que está entrando e ver o que está saindo. Então, vamos aqui. O que está entrando aqui? O que está entrando aqui aonde? No meu sistema. Quem é o sistema? É o secador. Qual é a corrente que está entrando nesse sistema? A. Só entra A. Então, entrada igual a saída. O que é que sai? Sai B mais C. Mas a gente tem algumas informações. Algumas não, nós temos uma informação, que é o valor do A. Quanto vale o A? Vale 40. E continuamos não tendo B e C. Chegamos numa equação. Essa equação, eu tenho quantas incógnitas? 2. E aí nós vamos enumerá-la de 1. Então, percebam que agora, para a gente resolver esse problema, só com essa equação a gente não consegue resolver. Por quê? Porque nós temos uma equação e duas incógnitas. Então, a gente precisa encontrar mais uma equação com essas mesmas duas incógnitas para que a gente consiga resolver o problema. Tudo bem? E da onde vai vir essa outra equação? Nós não fizemos um balanço de massa global, então agora vamos fazer um balanço de massa por componente. Qual componente a gente vai escolher? Nós temos na verdade, quais são os dois componentes? Açúcar e água. Então, nós temos essas duas opções. Nós vamos fazer balanço de massa qual componente? Vocês escolhem o componente que vocês quiserem. Tem um que é mais, em alguns problemas, tem um que é mais fácil, tem outro que é mais, não é que ele é mais difícil, mas ele é um pouco mais trabalhoso. Vocês, com o tempo, vocês vão perceber isso, o que é mais fácil de fazer, qual que vocês vão pegar, mas é importante que vocês entendam
nós vamos chegar no mesmo resultado, independente se vai dar mais trabalho ou não. Então, aqui eu vou escolher o balanço de massa pelo componente açúcar. E aí, talvez você pudesse perguntar, mas por que açúcar? Então, vamos a um esclarecimento aqui que eu acabei não falando ainda. Se a fração de água na corrente A vale 0,85, e eu sei que são dois componentes, então eu tenho uma fração de açúcar na corrente A, que vale quanto? Se 85% dessa corrente é água, os outros 15% é quem? É açúcar. Ou seja, aqui, ó, é 0,15. A mesma coisa aqui, ó. Se a porcentagem de água nessa corrente é 30%, qual é a fração de açúcar nessa corrente C? 70%. Então, se 85% dessa corrente é água, os outros 15% só pode ser quem? O açúcar. A mesma coisa aqui. Se dessa corrente C, 30% é água, 70% só pode ser o quê? Açúcar. E a corrente B? Qual é a porcentagem de água na corrente B? Que componente que eu tenho aqui na corrente B? Não é só água? É só água. Por quê? Porque eu estou evaporando água, então só vai ter água. Se só tem água aqui, qual é a porcentagem? 100%. 100% é a mesma coisa que 1. E qual é a porcentagem? Qual é a fração de açúcar na corrente B? Não tem o açúcar aqui, tá? Eu estou considerando aqui um processo ideal e aqui não tem açúcar. Aqui só sai a água, então aqui é 0. E aí, aqui que vem o lugar. Por que eu estou fazendo o balanço de massa em açúcar? Porque a quantidade de açúcar que entra na corrente A, ela vai sair toda na corrente C. Porque não vai sair açúcar aqui na B. Portanto, eu vou fazer o balanço de massa. Então, eu estou dizendo que açúcar que entra em A é igual a açúcar que sai em B mais, vou para cá, açúcar que sai em C. Como que a gente transforma isso matematicamente? Qual é a quantidade de açúcar que entra? É a quantidade total da corrente A vezes a fração de açúcar na corrente A. Tudo isso daqui, ó, é a quantidade de açúcar que entra em A. Ou seja, é a corrente A vezes a fração de açúcar. Aí eu sei a quantidade de açúcar que está entrando em A. Qual é a quantidade de açúcar que sai em B? É a corrente B que multiplica fração de açúcar na corrente B. Tudo isso daqui é a quantidade de açúcar que sai na corrente B. Mas Professor, explica de novo desde a corrente A, fazendo favor. qual é a quantidade de açúcar que entra na corrente A? A quantidade de açúcar, só açúcar, não estou falando açúcar úmido. A quantidade de açúcar que entra aqui, ó, é 15% dessa quantidade de A. É isso que está entrando de açúcar. Porque 85% é o quê? É água. Então, quando eu estou falando para vocês assim, 85% da quantidade de açúcar que está entrando aqui é água. Eu estou afirmando para vocês que 85% de tudo que está entrando ali é água. Ou seja, os outros 15% é quem? É açúcar. A mesma coisa vale para a corrente B e para a corrente C. Então, quando eu estou fazendo um balanço de massa em termos do componente açúcar, eu estou querendo saber quanto de açúcar, só açúcar, está entrando aqui. Eu estou tirando água, não está entrando água aqui. Então, quando eu faço o balanço de massa por açúcar, eu pego. E aí, como que eu descubro qual é a quantidade de açúcar, só açúcar que está entrando? É o total. Então, eu sei que essa corrente A, vezes a fração de açúcar que entra ali na água. Então, é A, que é a corrente que está entrando total, vezes
a fração de açúcar na corrente A. A mesma coisa vale para correntes B e para corrente C. Então, B é o total que está saindo, vezes a fração de açúcar que sai em B. E na corrente C, a mesma coisa. É a corrente total C, vezes a fração de açúcar que sai na corrente C. Tudo bem? Tudo isso daqui, ó, C vezes X de açúcar em C, tudo isso daqui é a quantidade de açúcar que sai na corrente C. Ou seja, quanto de açúcar é o que a gente quer. Eu quero saber quanto está saindo de açúcar aqui, ó. Na verdade, não é o que eu quero, porque o que eu quero é o total. Eu quero o valor do C. Mas eu não sei quanto vale todo esse açúcar. Como que a gente vai, o que a gente vai fazer agora? Vamos substituir essas informações que a gente tem. A gente tem o valor do A? Tem. O valor do A vale 40. A gente vem aqui e põe 40. Que multiplica. Qual é a fração de açúcar em A? A fração de açúcar em A é 0,15. Então, vezes 0,15, que é igual a B. B eu não sei quem é, não sei quanto é. Vezes, qual é a fração de açúcar em B? A fração de açúcar em B é 0, ó. Então, eu venho aqui e multiplico por 0. Mais C, que eu não sei quem é, que é o que a gente está querendo descobrir, vezes, qual é a fração de açúcar em C? A fração de açúcar em C é 0,7. Então, aqui vai ser vezes 0,7. Então, agora nós vamos chegar 40 vezes 0,15, aqui vai dar 6, que é igual B vezes 0, 0, e aqui vai ficar C vezes 0,7. Agora, matematicamente, vamos isolar o C. Então, é só dividir. Deixa eu fazer aqui. Dividido por 0,7, vai ficar aqui. O valor do C é igual a 8,57. 57 o quê? Quilogramas por hora. Voltando aqui, então, nós encontramos o valor do C. Então, esse valor que está saindo aqui, ó, é 8,57. Tudo bem? Se a gente descobriu o valor do C, agora é só colocar nessa equação 1 e achar o valor do B. Então, aqui vai ficar assim, ó. 40, que é igual a B, não sabemos, mais o C. O C todos nós encontramos aqui embaixo, ó. 8,57. Vai ficar B mais 8,57. Portanto, B vai ser igual a 40 menos 8,57, que vai dar 31,46 quilogramas por hora. Essa é a quantidade de água, né, professor? B é a quantidade de água que está saindo do secador. Então, ó, entrou 40. Quanto saiu de água aqui? 31,43. Quanto saiu de açúcar seco? Mas não é só açúcar seco, porque esse açúcar tem um pouco de água ainda. Saíram 8,57 kg por hora. Tá? Então, aqui, nós encontramos qual é o valor de B e qual é o valor de C. Então, nós sabemos agora que se esse secador evaporar 31,43 kg de água, com certeza a concentração, ou seja, a quantidade de açúcar seco que eu vou ter aqui nessa corrente C vai ser de 70%. E os 30% vai ser de água. Então, a quantidade de açúcar que entrou em A, só o componente açúcar, é igual ao componente açúcar que está saindo aqui em C. O que vai diferenciar a concentração dele vai ser quanto de água que eu vou ter nessa mistura aqui. Então, nesse caso, eu vou ter 30%.
e aqui, no caso da entrada, eu vou ter 15% 85% de água nessa mistura. Tá certo? Então, eu quis mostrar para vocês como a gente, a prática um pouco do balanço de massa. Na aula que vem, eu vou estar mostrando para vocês, resolvendo mais uns exemplos. Vou estar falando desse exemplo aqui. Eu vou estar mostrando para vocês mais algumas interpretações que a gente pode tirar desse problema. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tudo em cima do balanço de massa. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu sei que teve uma corrente total de 40 quilos, evaporou 31,43 kg por hora de água e 8,57 kg por hora saiu na corrente C. Aí na próxima aula eu vou perguntar para vocês quanto de água entrou nessa corrente, nesse sistema, e quanto de água saiu em cada corrente. Quanto entrou de açúcar e quanto saiu de açúcar em cada corrente. Então nós vamos fazer isso na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é feito, e aí eu também vou resolver mais alguns outros problemas, e aí vocês vão perceber que a gente começa mais lento, mais devagar, então, para que vocês comecem a ganhar uma experiência e um conhecimento do que se fazer o passo a passo. E aí, mais para frente, vocês já conseguem fazer isso mais rapidamente. E aí, por hoje, era isso que a gente tinha para conversar. E aí eu fico aqui, se vocês quiserem conversar a respeito da lista. Não sei se vocês ficaram, se foram no atendimento do monitor, mas eu fico aqui até às 5h30 para a gente poder tá conversando. Fizeram algumas perguntas, mas eu tô só com uma tela e aí eu acabei não conseguindo acompanhar, mas deixa eu só ver aqui. O Otávio, na B, a quantidade de água não deveria ser 45 por 100. Então, vamos ver. Por que Otávio, me explica por que você fala que aqui tinha que ser 45%, 45 por 100 na B, a quantidade de água. Eu não entendi de onde você tirou esses 45%. Também não sei se o Otávio está aí mais. Pode ser que nem esteja mais. Beleza, então. Mas qualquer coisa você me... Deixa eu ver, a Jennifer explica de novo essa conta. Nós vamos fazer de novo, Jennifer, na próxima aula. A gente faz de novo para que fique melhor, tá? É que agora a gente estava mais no final da aula e acabou, talvez, atropelando um pouco. Mas no início da próxima aula eu vou repetir isso e aí eu vou tentar fortalecer ainda mais esses conceitos, principalmente de fração, tá? Então eu vou falar sobre essa fração mássica que existe, tá? Mas então tá, pessoal. Então hoje era... Deixa eu só finalizar aqui. Por hoje era